Então vamos lá, né? Não sei se vocês já testaram, mas nem teste isso aqui, ó, porque não vai dar certo. Por quê? Só daria certo se isso aqui fosse um select, né? E eu tivesse o campo também OS passado aqui acima, e ele buscasse então do banco de dados. É um insert, então ele não entendeu a consulta. Vou até deletar isso aqui. Como que nós vamos resolver isso, né? Eu fui fazendo aqui alguns testes e fiz uma lógica ali. Eu não coloquei o código aqui, eu só coloquei um método chamando a função, que é uma função com consulta, porque se eu vou trazer informações do banco de dados para, né, a ideia era trazer para aquela caixa de txt.os, o número da OS, se eu vou trazer isso aí, eu tenho que executar um select. Então, para não fazer isso dentro aqui do código de emissão, eu fiz fora, até mesmo para que se você precisar novamente depois, né, trazer, você vai ter então é só você chamar esse método. Então ficou consultar OS, o novo que eu fiz, diferente aqui de pesquisar, mas pegando essa mesma base dele, né? Então aqui tem uma string que executa o seguinte: selecione para mim todos os dados da tabela OS e ordene, né, o código aqui, o código que é o nosso campo OS, que está aqui, ó, ordene o campo OS em ordem decrescente. Pronto, é isso aqui, ó, essa linha que você vai precisar. Porque dessa forma, eu sempre vou puxar o último registro do banco de dados. Então, quando eu salvar uma informação e mandar ele fazer uma consulta na OS, ele já vai entender que ele vai puxar o último registro, o último ID, né, a última OS que foi cadastrada. E aí, então, vai puxar a correta. E aqui é a mesma coisa, né? Faz o PST. Deixa eu até aproximar mais isso aqui. E aqui abaixo executa a query de consulta. Beleza. Aqui, então, após executar a query, eu verifico, né, se realmente houve busca. Se houve busca, pegue a minha caixa de texto e coloque para ela o primeiro valor da coluna nela. Então, é o que eu tinha colocado lá em cima. Na verdade, eu tenho que colocar dentro da consulta. Se der algum erro, ele vai, então, aí, né, colocar aqui não encontrada. Mas isso aqui nunca vai acontecer, porque ele sempre vai trazer o último valor. Então, isso aqui jamais vai acontecer, né? Ele trará sempre o último valor lá da minha consulta. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, vamos atualizar ela, fui fazendo um bocado aqui de teste, eu tenho o iOS 19. Então, eu sei que se eu registrar uma nova, ele traz para mim a 20. E ele vai trazer quando? Quando ele executar esse método. E esse método de consulta OS, eu estou mandando ele executar antes de chamar a impressão. Então, a primeira coisa que vai aparecer é o OS salva com sucesso. Na hora que eu der o OK, ele vai fazer essa consulta. Vocês vão ver, então, ele aparecendo o número, né, do último registro que foi feito lá naquela caixa de texto OS. E aí, depois, ele já solicita a impressão. Como você já vai ter o número pesquisado aqui acima, ó, dentro dessa caixa de texto, ele já faz a impressão correta. Então, vamos lá. Executar. Né? Foi só analisar um pouquinho com base do que nós temos aqui mesmo. Porque não vai ser interessante vocês deixarem o sistema como estava, né, pesquisando aqui um OS, porque, por exemplo, eu acabei de registrar uma OS, eu não sei, né, o código dela, porque o sistema não me informa o código. Então, o atendente ia ter que chutar, ficar adivinhando aqui qual o número da OS para ele fazer a impressão, então não fica legal. Ou você também tem outras formas de fazer isso. Você pode criar, por exemplo, um outro campo aqui só para pesquisar as OS mesmo, né, onde ele abrisse uma tabela, puxasse tudo que tem do banco de dados, ou você poderia criar um campo CPF para o cliente, para puxar as OS vinculadas também, é interessante. Tudo isso aí dá para vocês implementarem, porque eu já mostrei, né, como fazer as buscas aqui dentro do sistema. Então, vou selecionar aqui o cliente 3, vou colocar aqui, ó, novo teste, né, teste. Então, eu sei que vai ser a OS 20, porque quando eu fizer o registro aqui, ele vai me dar o OS salva com sucesso. Depois, quando eu der OK, ele vai trazer o último número do banco de dados. Então, era 19, agora é 20. Ó. E quando eu confirmar o relatório, lembrem que a única coisa que eu peço para que ele tenha é o número da OS aqui em cima. Que se ele não tiver, ele vai falar que é para me digitar um OS para buscar esse relatório. Então, quando eu der sim, ele vai trazer essas informações aqui agora para mim. Então, eu tenho lá, né, justamente a OS 20 com aqueles campos que eu acabei de inserir ali. Então, ele já pode ou imprimir, ou caso seja um atendimento via telefone, ele vai salvar, né, e enviar para o e-mail, caso o cliente queira. Então, muito fácil. Se eu fizer um outro registro aqui, ó, sempre vai acontecer dessa mesma forma. Então, vou registrar outro dado aqui. Ó, beleza. Vou clicar aqui, então, para poder inserir.
ok, ele vai puxar a 21, porque ele sempre vai puxar ao S maior. Se eu não quiser imprimir, não, ok. Depois eu posso também, obviamente, pesquisar por aqui, ter as informações e chegar à impressão do relatório. Então vai funcionar tudo agora perfeitamente.